que é vigor de semente? Qual a sua importância para a agricultura? Essas são as duas perguntas tradicionalmente feitas por todas as pessoas que depararam com este conceito pela primeira vez. Para entendermos o conceito de vigor de sementes, um outro conceito deve ser explicado primeiramente. É o que se refere à deterioração da semente. Deterioração pode ser sumarizada como sendo a perda da capacidade da semente em produzir uma plântula normal, isto quer dizer, com raízes e partes aéreas bem desenvolvidas quando em processo de germinação e emergência. A perda dessa capacidade é resultante de alterações físicas, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem na semente durante seu ciclo de vida. Agora, se torna mais fácil entender que vigor é o inverso da deterioração. Isto é, quando maior o vigor, menor a deterioração da semente e vice-versa. Com base nessa premissa, pode-se conceituar vigor como sendo a soma de atributos que confere à semente o potencial para germinar, emergir e resultar rapidamente em plântulas normais sob ampla diversidade de condições ambientais. Estas e tão outras informações relevantes serão abordadas pelo nosso entrevistado de hoje, Dr. Francisco Carlos Krzyzanowski, atual presidente da Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes, a ABRATS. Olá, Dr. Francisco Carlos Krzyzanowski, tudo bem? Tudo bem, Valdir. Uma satisfação estar aqui com você. Puxa vida, eu também fico muito agradecido, tenho certeza que todos os nossos ouvintes, a nossa audiência ficará muito satisfeita em contar com a sua presença, muito nos honra estar nessa academia, aqui nessa arena, que nada mais é do que um caminho que a gente possa levar mensagem, possa levar informações e depoimentos para esses grandes atores, né, desse grande mercado nosso chamado agricultura e pecuária, chamado agronegócio. Doutor Francisco, eu começo sempre assim as minhas entrevistas, né, os meus interlóquios com os colegas. Conta um pouco da sua história. Onde tudo começou? Bom, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal do Paraná, lá nos idos de 1971. Então, esse ano, minha turma completa 50 anos de formado, estamos no jubileu de ouro, né? E eu tive a felicidade de começar a minha carreira profissional no Instituto Agronômico de Campinas. Eu era estudante de pós-graduação do Departamento de Agronomia, né, da Exalc, USP, fazia lá meu mestrado em agronomia, trabalhando com sementes, junto com o Dr. Francisco Ferraz de Toledo, nosso grande mestre, junto com o meu orientador também, uma grande pessoa com quem nós trabalhei juntos, e iniciei minha carreira lá no IAC. E na década de 74, o IAPAR estava iniciando as atividades aqui no Paraná. E alguns colegas do IAC vieram prestar consultoria para o IAPAR, nas diversas áreas, né? Café, soja, trigo, milho, e veio o aspecto de se montar uma área de sementes dentro do IAPAR. E eu fui indicado pelos colegas. Eu era um jovem pesquisador, eu tinha 24 anos de idade, estava começando a carreira, né? E aceitei esse desafio. Vim para cá, montei a área de sementes do IAPAR, contratei 9 agrônomos, 8 analistas, montei o laboratório de sementes, fiz o projeto da unidade de beneficiamento de sementes. Na época era através do Agiplan, que era o Acordo Governamental para a Implantação do Plano Nacional de Sementes, e o Plano Nacional de Sementes chamava-se Planasem. Então havia um apoio da Universidade do Estado do Mississippi, com consultores, né, em Brasília. Eu fui a Brasília, fizemos o projeto junto com eles e com o pessoal do Brasil, implantamos a unidade de sementes de beneficiamento aqui em Londrina, implantamos uma unidade de semente em Ponta Grossa, depois uma unidade de semente em Palotina. Aí, na continuidade, tive a oportunidade também de ajudar a implantar a unidade de beneficiamento de semente de algodão em Cambará. E, logicamente, com o laboratório, né, escrevemos o projeto de pesquisa e iniciamos o processo, porque o Paraná, nessa época, não tinha semente certificada. O Paraná, nessa época, tinha semente fiscalizada. Então, o IAPAR começou a produzir semente básica. Como é que era isso? Nós começamos com os programas de melhoramento e começamos a produzir a semente genética. Então, cada colega nosso da área de sementes, nós éramos em 9, nós tínhamos um em cada espécie produzindo semente genética junto com o melhorista e depois fazendo a semente básica. Daí nós íamos para a Comissão Estadual de Sementes e Mudas para fazer a distribuição dessa semente básica. Lógico, havia um processo comercial, mas era a forma dessa semente básica entrar no sistema de produção. Aí foi que
com o apoio do Dr. Rui Convara Rosinha, que era um colega da Embrapa, né, do Serviço de Produção de Sementes, que se despertou o interesse de criar o sistema de certificação de sementes no Paraná. Aí um dos colegas nossos da equipe, né, Dr. José Márcio Moura Silva, foi a Curitiba e elaborou todo o projeto, né, assim, o texto da lei que passou a criar o sistema de certificação de sementes aqui no Paraná. Então, daí o IAPAR passa então, a produzir semente básica e distribuir através do sistema de certificação. E concomitante, nós estamos gerando tecnologias, né, de análise, de produção, né? Então, assim começa a minha carreira dentro do IAPAR. Eu fiz uma carreira longa no IAPAR, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer meu doutorado na Universidade do Mississippi. Tive assim, a honra de trabalhar com um dos maiores nomes da fisiologia de sementes no mundo, que é o Dr. James DeLuche, foi o meu orientador. Aí, em 1980, eu terminei o doutorado, retornei para o IAPAR e continuei minhas atividades. Aí, no desenrolar desse trabalho, fui convidado pela Embrapa para incorporar o time da Embrapa, porque eu trabalhava com soja também. Então, em 87, eu passo a trabalhar na Embrapa com o pessoal da semente. E aí, depois, em 2000, eu tive a chance de voltar aos Estados Unidos e fazer um pós-doutorado em fisiologia de sementes, que é a minha especialidade, né? Na verdade, eu trabalho com fisiologia ligada a beneficiamento, a armazenamento, a secagem, né? Então, dessa forma, eu venho desenrolando meu trabalho. E, logicamente, nós tínhamos aí já uma associação de pesquisa, né? Que é a Associação Brasileira de Tecnologia de Sementes. Aí eu entrei para a associação, entrei lá como um dos membros, né, da diretoria, assumi a revista científica que chamava Revista Brasileira de Sementes, fui editor dessa revista e depois galguei postos, né, como diretor financeiro, fui presidente, estou sendo presidente no 4º mandato, um dos presidentes mais longevos que a Abrats já teve, com 5 praticamente, foi para o 5º ano de mandato, por causa da pandemia, né? Mas trouxemos a Abrats dentro de um padrão de qualidade que eu tenho muito orgulho de falar. Nós temos uma revista científica de renome internacional, os artigos são publicados em inglês, temos uma contribuição muito grande, nós já estamos prestes a realizar o 21º Congresso Brasileiro de Sementes. É um congresso de dimensão, assim, em termos de número de pessoas, de mais de 1.300 pessoas. É um congresso maior que o Congresso Internacional de Sementes, que é promovido pela ISTA, que é a Associação Internacional dos Analistas de Sementes. E a nossa revista científica, ela equivale ao Journal of Seed Technology, que é o jornal, que é a revista científica da ISTA. As duas revistas têm o mesmo padrão em termos de qualificação no Qualis da CAPES. Então, é assim, algo que traz satisfação pela contribuição que nós conseguimos trazer para a ciência e tecnologia de sementes no Brasil e também ajudar a formar profissionais, né? Porque a indústria brasileira é uma indústria fabulosa. Fechando o que eu estava te falando, com o trabalho do Dr. Márcio, foi implantado o sistema de certificação de sementes aqui no Paraná, né? Passamos então a produzir semente básica e distribuir de uma forma constante, né? O Paraná evoluiu muito na produção de semente, várias empresas instalaram aqui no Paraná. Com a geada de 74, foi praticamente removido o café de todas as áreas marginais, a soja entrou como uma cultura importante, e aí a indústria de sementes, né, com base na soja, começa a crescer, né? E o IAPAR tinha um excelente programa de melhoramento genético e produção de sementes. Então, aí desenrola a minha vida, né? E quando em 87 eu passei para a Embrapa, porque eu também trabalhava com soja e havia uma possibilidade de incorporar o time de sementes da Embrapa, né? Então eu passo a trabalhar e desde 87 eu estou na Embrapa atuando, né? Na parte de pesquisa em ciência e tecnologia de sementes e, como eu estava te falando, trabalhando com a Abrats, né? Tocando a associação, né? Ora como presidente, ora como diretor financeiro, ora como editor da revista, né? E agora estamos nos preparando, né, para o nosso congresso ano que vem, em setembro. Se Deus quiser, vamos ter um congresso presencial aí, um congresso muito importante, como eu te falei, é um dos maiores congressos de sementes que temos no mundo. Ele é maior que o Congresso Internacional da ISTA. Professor, então, é um trabalho muito gratificante, sabe, Valdir? Podcast Academia do Agro. Eu imagino, sem dúvida nenhuma, as contribuições que você tem dito, principalmente nesse período nosso, desses últimos 40, 50 anos, né, como o senhor tem vivenciado, é uma virada de chave, né, no nosso comportamento, nas nossas ações, no incremento de tecnologia, no incremento de conhecimento, do saber,
e também do empreendimento, né, uma grande força de trabalho que são os agricultores, e que estão fazendo chegar no estágio hoje em liderança em vários aspectos, né, não só produtividade, não só volume, não só área, mas em qualidade, sustentabilidade, tecnologias, a biotecnologia chegando aí, oferecendo, né, boas soluções. Mas assim, o senhor inserido nesse grande setor, chamado complexo da cadeia de produção e comercialização de semente. Como é que o senhor descreveria hoje o Brasil? Como é que ele está? Qual o tamanho deste mercado? Qual o tamanho do mundo? Qual é a nossa relação em relação a isso? E estamos em evolução ou não? Eu já antecipei a resposta, que é que sim, né? Mas gostaria dos seus comentários sobre isso. Deixa eu pegar um pouquinho atrás. Quando você começou a fazer o comentário da evolução, aí esse é o momento do nascimento do agronegócio brasileiro. Quando a soja começa a expandir, quando o Dr. Romeu Kiel cria as cultivares de soja para as baixas latitudes, né, com período juvenil, aí começa a despertar a soja no cerrado brasileiro e com isso nasce o agronegócio. E aí a indústria brasileira de sementes evolui muito, porque produzir soja na região temperada é fácil. Qualquer grão germina. Colher soja no Rio Grande do Sul, limpar e sacar, não tem problema. O difícil é produzir soja acima aqui do Paralelo 24, aqui para cima de Londrina, com alta qualidade, né? Com potencial de armazenamento. Então, é a hora que desenvolve toda a tecnologia de sementes, porque nós passamos a colher soja úmida. Nós colhemos aqui para baixo do Paralelo 24, soja com 13% de umidade, tranquilo, não tinha dano mecânico, porque com 13% a soja tem uma alta plasticidade, o grão não quebra na trilha, então a semente não quebra, então consegue subter uma matéria-prima muito boa, mas para cima do Paralelo 24 não se colhe soja com 13%, porque você tem que colher a soja mais úmida, porque de um dia para o outro ela pode baixar dos 15 para, vou dizer assim, 12, 11,5, e aí o dano mecânico é altíssimo, e esse dano mecânico vai rebentar o tegumento, vai separar os cotilédonos e vai derrubar a qualidade. Então, o que acontece aí envolvendo a universidade, envolvendo as instituições de pesquisa, é o desenvolvimento de tecnologia para produzir semente de soja nessas condições. Então, aí nasce toda a nossa expertise em termos de secagem. Então, vou colher soja com 18, vou baixar o grau de umidade dessa soja para 12,5, para poder armazenar bem, mas eu tenho que mudar todo o projeto de uma unidade de beneficiamento, porque a soja ela só pode andar a 40 metros por minuto, não pode andar mais veloz do que isso. Acima de 40 metros por minuto vai provocar o dano mecânico, porque o elevador acima dessa velocidade ele vai fazer uma descarga centrífuga. O que é essa descarga centrífuga? Ele vai arremessar a semente na cabeça do elevador para daí fazer a descarga. Ao arremessar a semente com essa energia, causa dano mecânico, e o dano mecânico é cumulativo. Então, a semente vai apanhando, vai recebendo dano, quando chega no final do beneficiamento, o vigor e a germinação caem. Então, vem toda uma tecnologia aí de secagem, então secar com temperaturas mais baixas, né? Não fazer secagem contínua, fazer secagem intermitente, que é o melhor processo de secagem, porque você dá tempo da umidade migrar da parte interna para a parte externa, porque nós tiramos na semente, nós tiramos a água de fora para dentro, você sabe disso. Eu seco de fora para dentro. Eu tenho que dar um tempo para essa umidade migrar para fora para poder retirar de novo, porque a energia que prende essa água lá dentro é muito alta, é mais de 150 megapascal. Então, para tirar essa água lá interna, eu tenho que subir muita temperatura, porque eu preciso de caloria. E a hora que trabalho nessas condições, eu provoco dano térmico. Então, eu derrubo vigor, derrubo germinação. Então, o Brasil começa a evoluir nessa área. E aí vem um novo aspecto. Nós tivemos uma doença bastante séria, que foi uma doença fúngica devido à alta população de plantas no campo, que foi a antracnose. Quando você começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar, nós tínhamos 400 mil plantas por hectare. Nós semeávamos 100 quilos de semente por hectare. Naquela semeadora de rolete, semeadora de trigo, de arroz, era uma semente atrás da outra, era um carretel dentado e uma semente atrás da outra. Então, uma semente ajudava a outra a nascer. Aí, não, com a ocorrência, então, dessa enfermidade, nós tivemos que abrir espaçamento, mas não dava para abrir na entrelinha, nós tivemos que abrir na linha. Para abrir na linha, nós tivemos que baixar a população. E para baixar a população, foram desenvolvidos novos genótipos de soja, novas cultivares. Aí vem as cultivares indeterminadas, né?
e nós começamos a semear soja num espaçamento de 8 a 10 centímetros uma semente da outra. E aí então veio uma demanda muito alta por qualidade fisiológica, porque a semente teria que ter um alto vigor, porque ela tem que nascer sozinha, ela está sozinha ali. Então, junto a isso aí, vem um outro aspecto, a qualidade da classificação, porque para poder fazer uma semeadura de qualidade, teria que ter a semente muito bem classificada por forma, por tamanho e por peso. Então, no Brasil, evoluiu muito essa área em relação aos demais países do mundo, porque nós passamos a usar a espiral, porque a semente, vamos dizer assim, que sofreu dano de umidade no campo, né, devido a intempéries, ela deforma, ela vai ficar mais alongada. Então, a espiral nos ajudava a eliminar a semente com esses defeitos. Padronizar. Aí fomos para o sistema de peneiras e passamos a classificar a soja em peneira de furo circular, porque as semeadoras, o disco furo é circular e não furo oblongo, só que nós não tínhamos padronizadores projetados para trabalhar com peneira de furo circular. Nós fomos pegar os padronizadores que trabalhavam com café no porto, e lá o café é classificado em peneira de furo oblongo. Então passamos a trabalhar com peneiras de furos circulares, e aí vem a necessidade de ter alta precisão de classificação. Então ajustar a alimentação, ajustar a vibração dessas peneiras, porque qual que é a taxa de retenção de peneira que nós precisamos? Acima de 95% de retenção. Você sabe que no milho é mais exigente, vai a 98% a taxa de retenção. E, logicamente, fazer um bom acabamento na mesa de gravidade, porque a mesa de gravidade ela é influenciada pela forma e pelo peso. Então, a única separação que eu vou fazer ali é o peso específico. Então, eu consigo melhorar o vigor do lote de sementes, eliminando o quê? Sementes mal formadas, sementes imaturas, semente com densidade menor. Então, com todo esse trabalho, o Brasil passa a liderar mundialmente a qualidade da semente de soja. Podcast Academia do Agro. E aí, por que esse é muito importante, Valdir? Porque se nós analisarmos, a agricultura é uma indústria a céu aberto, você deve concordar comigo. E qual que é a principal matéria-prima dessa indústria? É a semente. Então, se a semente é a principal matéria-prima, ela tem que ser de altíssima qualidade, porque a planta oriunda dessa semente é a minha unidade de produção. Então, cada planta nessa indústria é uma unidade de produção. Então, eu quero uma planta de soja que me dê origem, uma semente de alto vigor, que me dê origem a uma planta que tem potencialmente capacidade de colocar 80 vagens, com 3 sementes por vagem. Então, que eu tenha aí, vamos dizer assim, 240 sementes por unidade de planta. Eu multiplico isso aí por 300 mil plantas, eu tenho um potencial de produtividade. Então, o agricultor brasileiro, produtor de soja, o empresário, né, começa a olhar a semente com outros olhos. Não é mais ele quer comprar qualquer semente para semear. Ele quer uma semente de alta qualidade. Primeiro, ele tem um alto custo da terra, que ele não pode esquecer, é o bem maior dele, né? É o patrimônio dele, é a terra. Mas ele tem o custo dos insumos. Eu não ponho semente como insumo, eu ponho semente como matéria-prima. Mas ele tem lá o custo do adubo, do inseticida, do fungicida, né? Dos herbicidas e, logicamente, o custo dessa matéria-prima, semente. E a semente é como um chip. Ela leva uma série de informações de ordem genética para o campo, quer seja tolerância a herbicida, hábito de crescimento, adaptação à região, potencial de produtividade, resistência à doença, resistência a pragas. Então, ela tem que ser muito bem tratada, Valdir. Então, quando o produtor começa a olhar que ele faz gestão de uma empresa que está, vamos dizer assim, sob chuvas e trovoadas, porque é uma empresa a céu aberto, é uma indústria a céu aberto, ele quer ter o melhor produto na mão. Então, isso faz com que a semente de soja hoje produzida no Brasil alcance padrões de qualidade assim, incomparável, porque nós fazemos isso num clima tropical. Eu não faço isso no Rio Grande do Sul, que é um clima subtropical, quase temperado. Então, nós estamos produzindo semente hoje quase que perto do Equador, lá no Maranhão. Tem produção de semente lá. Então, eu tenho que colher essa semente com 18% de umidade. Você fala, poxa vida, vai ter perda? Vai ter muita vagem não trilhada, vai ter descarte de matéria-prima, mas eu vou conseguir trazer uma matéria-prima de alta qualidade, que aí eu vou fazer todo o processo de pré-limpeza, processo de secagem, né, uma secagem intermitente de alta qualidade, e depois todo esse processo de padronização, né, de limpeza, de classificação por forma, por tamanho e por peso.
Então, a indústria brasileira de semente, comparada à indústria de semente no mundo, é uma indústria assim, bastante adiantada, com muita tecnologia e que requer do engenheiro agrônomo, que responde por produção, que responde por UBS, que responde por laboratório de análise, uma alta competência profissional. Nele, esse profissional tem que estar muito bem preparado, quer seja em termos de enfermidades, porque nós temos enfermidades sérias no clima tropical, nós temos uma ferrugem que até hoje não foi dominada e não vai ser. Nós tivemos recentemente aí no Mato Grosso uma situação muito peculiar, que foi apodrecimento de vagem na fase de maturação, causada por quê? Por uma maior permeabilidade de vagem, por ter menos lignina. Essa planta sofreu um estresse climático, fixou menos lignina na vagem, né, nos legumes, e menos lignina na ligação dos legumes, na parte de cima. Então, penetrou umidade. Penetrou umidade na fase aí de R5.6, que está enchendo o grão, tem um fungo chamado Phomopsis. Ele entra e apodrece o grão. Apodreceu o grão, entra o fusário, que apodrece a vagem junto. Então, o pessoal fala, poxa, uma nova doença? Não, é um estresse fisiológico causado por uma seca, né, na fase de formação de grão, e depois chuva na fase de enchimento de grãos. Consequência de que, da parte genética, essas cultivares têm menor teor de lignina no tegumento e na sutura dos tegumentos, que é na junção dos legumes, né? Tegumento, eu digo, na vagem e na sutura da vagem, né? E também, por conseguinte, no tegumento. Aí vem uma outra conotação. As nossas cultivares de soja, além de serem produtivas, elas têm que ter alta qualidade de semente. O produtor sabe disso e ele tem que trabalhar com muita tecnologia de colheita, muita tecnologia de secagem e tecnologia de armazenamento. Só para você ter uma ideia, o pessoal fala, não, colhe com sistema axial, não tem dano mecânico. Tem. Se não estiver bem regulado, o axial trilha por atrito. O tangencial, que é o cilindro batedor e côncavo, trilha por pancada. Então, você põe aí 40% da energia do motor de 200 HP, então você põe 80 HP para abrir uma vagem que precisa de meio joule. Então você vê, por que tem que fazer isso? Porque a colhedora tem que processar toda a planta. A planta toda entra por dentro da colhedora, só para separar a semente da vagem. Tirar o grão. Então você vai provocar dano mecânico no processo. Então tem que ter, né, uma regulagem muito boa de abertura de côncavo, de velocidade cilindro batedor. Só para você ter uma ideia, é uma pergunta interessante, o pessoal sempre faz para a gente, qual a melhor velocidade de deslocamento de uma colhedora no campo? Você vai falar 5,5 km por hora. Mas por que eu não posso andar 10? Porque esses 5,5 km por hora é a velocidade da navalha de corte. Se a navalha de corte trabalha nessa velocidade, daquele vai e vem dela, se eu andar mais rápido, ela vai fazer o quê? Ela vai cortar a soja em bisel. Vai arrancar a planta, na verdade. Vai sobrecarregar a trilha. Sobrecarregou a trilha, provoca dano mecânico e provoca perda lá no saca-palha, porque muita planta não trilhada vai ser jogada fora. Então, veja, Valdir, a complexidade que se tornou produzir semente de soja no Brasil e como isso é cativante e é assim inebriante do ponto de vista para um engenheiro agrônomo que gosta daquilo que faz. Sem dúvida. Você tem que juntar todos esses conhecimentos para você entregar um produto de alta qualidade, porque vender semente não é vender uma vez, é vender sempre. Então você tem que tratar muito bem o seu cliente, porque você quer que ele retorne. E hoje, as empresas de sementes, elas trabalham com pós-venda. O que é esse processo de pós-venda? Ela vai no campo ver se a semeadora está bem regulada, né? Se os pneus da semeadora estão calibrados. Só para você ter uma ideia, eu peguei uns dados aqui para a gente conversar. Se eu semear a 3,6 km por hora, eu ando 1 metro por segundo e coloco 12 sementes por segundo no chão. Se eu andar 6 km por hora semeando, eu ando 1,7 metros por segundo e coloco 20 sementes por segundo no chão. Isso quer dizer que a semeadora vai abrir o sulco, vai colocar a semente, vai colocar o adubo e vai fechar o sulco. Então, você veja quantas operações são feitas num tempo limite tão pequeno. Então, por que a semente tem que ser de alto vigor e muito bem classificada? Exatamente pelo desafio de implantar essa lavoura. É verdade. Né? É verdade. Para poder suportar. E tem hoje máquinas andando a 12 km por hora. Só para você ter uma ideia, ela anda 3,3 metros por segundo e coloca 40 sementes por segundo no chão. Então, aí que vem um aspecto importante. A semente tem que estar bem preparada fisicamente. E no preparo físico é bem limpa, não tem impureza e
ter o formato adequado, o peso adequado, né, na dimensão adequada do disco, uma alta taxa de retenção de peneira, porque ela é a matéria-prima da minha indústria. E a planta originária das sementes é a minha unidade de produção. O produtor hoje ele analisa dessa forma. Essa é a visão que ele tem. A semente é minha matéria-prima e a planta é minha unidade de produção. Quanto mais plantas produtivas eu tiver, melhor. Se eu tiver falha na semeadura, eu posso ter duplas, né? Uma semeadura mal feita, eu posso ter plantas duplas ou ter falha na linha. Se eu tiver falha na linha, eu posso ter perdas de até 200 quilos por hectare. Se eu tiver planta dupla, eu posso ter dificuldade de aplicar inseticida, fungicida, e essa planta menor que vai ficar ali, que vai competir com nutrientes, que vai competir com disponibilidade de água, é uma planta de baixa produtividade. Então eu preciso que uma distribuição extremamente uniforme, linear, para eu ter sucesso na lavoura. Então, eu digo assim, é muito empolgante trabalhar com semente. E quando você trabalha com semente, Valdir, você trabalha com a vida. A semente é um insumo, mais do que um insumo, eu considero, é um insumo biológico, diferente de outros, apesar que hoje nós já temos outros insumos biológicos, mas que é inteiramente biológico, é a semente. A semente, além de todas essas potencialidades que ela tem, e ela ser o chip com a codificação aí para suas habilidades e defesas em relação aos estresses e aos agentes e patógenos que possam surgir, ela é veículo de tecnologia. Só veja bem, às vezes nos chega o sentimento que a gente ensinou bem o nosso público a trabalhar com isso, né? Tanto é que hoje muitos produzem as suas próprias sementes. Até numa pergunta que eu passei para ti, né? Onde hoje ainda nós temos a espada, né? Ou dizer, o peso ainda dessa questão chamada pirataria. Ok? A justiça de se ter a sua própria semente, historicamente e tal, não é isso que nós estamos discutindo. Mas existe, né? Por isso que eu falei, nós ensinamos bem também essa complexidade para os demais, né? Inclusive os produtores. Como é que nós estamos nessa situação hoje? O senhor como representante da Brás, o senhor como expert na área. Nós temos uma pirataria muito alta na área de semente de soja. Isso é lamentável, né? É uma deslealdade com os programas de melhoramento. A pessoa que produz a semente pirata e o cliente que compra a semente pirata, ele mata o programa de melhoramento. Ninguém vai fazer variedade nova de soja para ser pirateada. E a hora que essas empresas multinacionais forem embora do Brasil, não vai ter melhoramento genético suficiente para atender a área que o Brasil semeia de soja. Então eles vão plantar as variedades antigas. Eles estão dando um tiro no pé. Eles estão destruindo o negócio dele. Não está economizando dinheiro coisíssima nenhuma, porque ele vai pagar a tecnologia, ele vai pagar na hora da entrega do grão. Só que ele não está querendo pagar o valor do melhoramento genético que a empresa está fazendo. Então, é um desestímulo muito grande ao sistema de produção de semente. E a própria produção de semente própria, de semente salva, que é legal dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, também é um desestímulo ao melhoramento genético. Porque se não há aquisição de novas cultivares, não há estímulo para as empresas estarem produzindo. Não havendo estímulo para as empresas estarem produzindo, o que acontece? Não terão variedades novas. A Embrapa faz, mas talvez não consiga atender hoje toda a área de demanda de soja nos diferentes ecossistemas de produção que nós temos. Então nós temos uma participação muito importante das empresas, né, criadoras de cultivares. E é uma visão retrógrada, eu digo assim, retrógrada, porque ela destrói o lado comercial dessas empresas. E essas empresas simplesmente fecham as portas, como fizeram na Argentina, muitas delas, a Pioneer foi uma delas, e vai embora, encerra a atividade. E aí o produtor planta o quê? Vai plantar as coisas antigas. E a produtividade vai cair, por quê? Vai para baixo. Produzir semente, você tem mistura mecânica, então você vai ter mistura varietal. Você vai ter qualidade inferior, porque nem todos os produtores, agricultores, têm a estrutura que uma empresa de semente investe. Hoje, uma boa unidade de beneficiamento de semente sai mais de 20 milhões de reais, para você ter uma ideia, entre prédio, pavimentação, equipamentos, todo câmara fria, pessoal técnico de alto gabarito. Então, é muito investimento que é colocado e não havendo a consciência do produtor para essa vantagem que é de comprar a semente, ele vai praticamente estragar o negócio dele. Eu com toda sinceridade, eu falo, semente própria e semente pirata são duas alternativas extremamente perigosas para o agronegócio brasileiro.
são perigosas mesmo, porque havendo desestímulo, ninguém vai fazer variedade. E não havendo variedade, não vai ter novidade para plantar. E aí poderão crescer as novas enfermidades. E ele vai reclamar para quem? Não adianta bater na porta de um culpado. Esse culpado está aí produzindo, que é possível fazer com os recursos que recebe, que são dotações públicas. Mas eu sou assim extremamente liberal. A empresa privada tem que ser prestigiada porque ela é extremamente produtiva, eficiente e eficaz. Ela traz sempre novas cultivares a hora e a tempo. Ela está sempre atenta. E ela tem, logicamente, uma gama de ligações internacionais muito grande. É nos Estados Unidos, é no Canadá, é aqui no Brasil, é na Argentina. Então, a habilidade de trabalhar com germplasma é muito grande e trazer sempre novidades para o país. Então, o aspecto da semente pirata e da própria semente salva, eu digo, com toda tranquilidade, é um grande risco que o empresário agrícola corre. Eu vou preservar minha semente porque eu não vou pagar o royalty da cultivar. Claro que você vai pagar o royalty da tecnologia, entregou, fez o teste, deu a transgenia, você paga. Só que você não está pagando a vantagem da empresa que criou a variedade. E ela é teu maior parceiro. Ela que nutre você de novos materiais. Então você está cortando essa ligação. E ao cortar essa ligação, você vai sobreviver de que jeito? Então, para mim, é uma visão utópica, uma visão errada de se achar que você faz economia, quando você põe em risco o teu negócio. Que semente, mesmo sendo uma matéria-prima de altíssima qualidade, o custo dela não é tão imperativo que inviabilize. O adubo é muito mais caro, o fungicida é muito mais caro, o inseticida é mais caro. A máquina que ele compra para colher a soja é um valor significativo. Caminhão de transporte. Poxa vida, se você analisar que a tua matéria-prima é a base da tua indústria e você despreza a qualidade da tua matéria-prima, tem um histórico, até tem um filme a respeito que é do Titanic. Por que o Titanic rebentou as chapas quando bateu no iceberg? Porque os rebites que juntavam as chapas não eram de primeira qualidade. Se fosse de primeira qualidade, poderia ter amassado, mas ele não teria afundado. É uma comparação, vamos dizer assim, cinematográfica, mas é a realidade. Planta uma semente, mas é necessário. Vai colher o quê? Que desempenho de lavoura você vai ter? E para quem você vai reclamar? Verdade. Então eu acho que é um raciocínio errôneo por parte do empresário agrícola. Podcast Academia do Agro. Isso, nas suas reuniões, nos seus encontros, as suas percepções e coletas de informações, nós hoje, esta ameaça chamada pirataria é maior ou tem diminuído em relação a anos anteriores? Não, ela tem crescido. A pirataria tem crescido por causa de um oportunismo econômico. Lamentavelmente, essa atitude existe, esse oportunismo econômico, e isso é um prejuízo. Isso não tem como. Logicamente, existe a parte de fiscalização do Ministério, quem é pego com pirataria sofre as sanções, mas o Brasil é um continente. O Brasil não é um país europeu aí de pequenas dimensões, né? Então, quem precisa ver é a consciência do agricultor brasileiro, que ele é um empresário, gente, e aquilo que a gente sempre fala, você tem que começar certo. Se você começou errado, a agricultura vai mostrar o resultado no final lá atrás. Se o agricultor erra, a terra mostra. Se o médico erra, a terra cobre. Mas uma coisa é fato, né? Há um fato, né? Esses empresários agrícolas hoje, nós já estamos falando da segunda e terceira geração, né? Daqueles mais tradicionais, né? E se imperar na consciência deles essa questão de oportunismo econômico, esse imediatismo, né? Que na verdade, sem vislumbrar um futuro melhor, é complicado, né? Isso aí é realmente uma coisa que merece ser combatido, discutido, apresentado. Como diz um livro de um colega seu que eu tive a oportunidade de ler, A Semente Recalcitrante, né? Essa coisa recalcitrante de vai e volta e de se querer ganhar é muito ruim, Mas deixa eu mudar um cenário e eu queria que você falasse um pouco para nós da Abrats, ao qual o senhor tão bem representa. Como é que nós estamos na foto? O senhor já falou do Congresso, que eu vi que, inclusive, por conta, óbvio, da pandemia, já está com data marcada para 2022, vocês estão em todos os preparativos, né? E como é que está a instituição hoje? Conta um pouco aqui para nós. A Abrats é uma organização científica sólida, é uma das
grandes organizações científicas brasileiras, né? Nós temos uma livraria, uma editora, em que nós publicamos alguns livros vinculados a cursos. Nós temos hoje, né, um curso online sobre fisiologia de sementes, que a gente considera como conhecimento fundamental para qualquer agrônomo que queira trabalhar na área de produção agrícola, independente se seja semente ou seja grão. Fisiologia de semente é fundamental porque ele precisa entender do processo de formação, do processo de maturação, do aspecto de água na semente, para ele saber como é que ele seca essa semente, né, do processo de deterioração, porque é um ente biológico, como é que essa semente morre, como é que é a desorganização dessas membranas, né? Porque as recalcitrantes, você não pode baixar a umidade abaixo aí de 40%, né? As ortodoxas, que são as nossas, né? Isso não é religião, mas é as nossas, como trigo, soja, milho, são ortodoxas, porque quando elas secam, elas desorganizam o sistema de membrana. Se ela tem alto vigor, quando elas embebem, elas reorganizam o sistema de membrana e não deixam espaço para vazar metabólito de dentro da célula para o meio ambiente, que são nutrientes, que são aminoácidos, açúcares, que o fungo está lá, o aspergillus está lá no solo, né? Então, se a semente não está tratada e ela exudou, ela vazou o seu conteúdo para o meio ambiente, esses fungos vão se alimentar e vão apodrecer a semente no chão. Então, ele tem que entender essa parte, para ele entender também, por exemplo, quebrou muito grão, vamos pegar grão, não vou falar nem de semente, quebrou muito grão na colheita, tem muita bandinha, muda o ângulo de repouso no silo de armazenamento. Quanto mais aberto for o ângulo de repouso, maior é a resistência que o ar vai ter para passar no meio desses grãos para fazer uma aeração boa. Então cai o quê? Cai o volume de ar que precisa passar nessa massa de grão para ele não aquecer. Porque se essa massa aquecer, não vamos esquecer, soja tem aí um alto teor de óleo. E esse óleo pode pegar fogo. Não vai ser um fogo de chama, mas aquela queima negra que você vê no milho úmido, que quando não tem ventilação, devido ao óleo, aquela queima escurece o grão, enegrece o grão. Então, para a semente é pior ainda. A Abrades tem contribuído muito. Esse curso de fisiologia ele foi dado presencialmente por vários anos e hoje nós conseguimos colocar ele online. Então, o curso, qualquer pessoa pode entrar no site da Abrades. Nós temos um site bem interativo, ele pode se inscrever no curso, assistir às aulas, né? Recebe o livro de Fisiologia de Semente, porque a gente fez questão de dar o curso na íntegra com o livro, e temos o livro publicado em português, em espanhol e em inglês. Então, se um colega de outro país quiser assistir o curso, por exemplo, os colegas da Argentina, eles podem, ou da América Latina, vão receber o livro em espanhol. A Abrades promove, né, mensalmente o que nós chamamos de prosa sementeira. O que é essa prosa sementeira? A nossa segunda vice-presidente, a professora Laene, todo mês ela organiza, né, um bate-papo com especialistas, né, de diversas áreas para trazer temas de interesse, né? Recentemente nós falamos de plantabilidade, regulagem de semeadora. Interessa para a nossa semente? Interessa muito, porque nós vamos plantar lavoura, então vamos ver como é que essas máquinas precisam funcionar. Por exemplo, você sabe que tem dano mecânico na operação de semeadura, porque é um sistema mecânico e a semente vai passar por vários dispositivos mecânicos e pode quebrar no momento da semeadura. Isso você só vai ver depois de 7, 8 dias, quando começa a nascer a lavoura. Então, nós procuramos na Prosa Sementeira trazer esses temas. Eu tenho pedido a vários colegas, né, que produzem, né, lives, que mandem os vídeos das lives. Nós temos um canal no YouTube chamado Sementes_Abrades. Você pode entrar lá, você vai ver que tem uma coleção enorme de vídeos. Eu mesmo gravei 4 horas de vídeos sobre controle de qualidade, né, na recepção, na secagem, no beneficiamento e no armazenamento de semente, para passar informação, para ajudar os colegas a trabalharem melhor, né? Então, a Abrades promove essa parte educacional de uma maneira muito boa. E nós temos orgulho de ter uma revista, né, chamada Journal of Seed Science, que é uma revista internacional. Nós praticamente pagamos a tradução do artigo para o inglês. O autor pode mandar o artigo em português, ele vai pagar, a Abrades paga um diferencial para o artigo ser traduzido para inglês. Tem uma grande vantagem que esse artigo tem um sumário em português. Então, a gente convida todas as empresas de sementes serem associadas à Abrades. Por quê? O diferencial de qualidade, Valdir, está no estoque de saber. E o estoque de saber
começa por uma boa biblioteca para o pessoal poder se informar. Ter fonte então, de você consulta. vai pegar o Journal of City Science, você não precisa ler o artigo na íntegra. Lê o resumo. Tá aqui, ó. Tá aqui uma informação. Eu tenho que secar soja com 42 graus. Se ela tiver 18% de umidade, pronto, me satisfez. Eu já tenho uma informação segura para trabalhar. Quem vai querer o material e método e detalhes é quem faz ciência, trabalha em pesquisa. Para esses, inglês é língua básica. Prática. Eu sei inglês, não sou ninguém. Eu sei informática, sou neto. Né? Então eu como profissional de pesquisa, tenho que ter essa habilidade. Mas o colega que está lá no campo trabalhando, ele quer informação básica para trabalhar, né? Então, o Journal of City Science, ele é muito valioso porque ele está atualizando constantemente, né? E nós temos uma grande virtude. Nós publicamos muitos artigos de tecnologia, coisa que a ISTA, que é a Sociedade Internacional de Análise de Sementes, não publica tanto. Mas o Journal of City Science, da Abrats, publica muita tecnologia. Tecnologia de secagem, de beneficiamento, de armazenamento, de preparo de semente, de análise de semente, que vem de encontro, né, à demanda da indústria brasileira de sementes, né, e da própria academia, né, das universidades. Então, a Abrats tem um papel muito importante, né, e está cumprindo esse papel, essa missão, né, que é de manter viva a ciência e tecnologia de semente no Brasil, publicando com alta qualidade, né, promovendo cursos, né, e, logicamente, promover os congressos, né, e os simpósios que ocorrem no congresso. Durante o congresso, nós temos um simpósio de semente florestal, onde o pessoal que trabalha com as nativas tem um papel muito importante. Podcast Academia do Agro. Doutor Francisco, me fala uma coisa. Nós estamos há quase 2 anos de pandemia. Para você hoje, o que fica na sua mala pós-pandemia, o que não fica e o que de novo você colocaria nela? Bom, durante a pandemia, a gente aprendeu algo muito importante, que nós temos muita informação que a gente gera e que a gente vem produzindo paulatinamente, publicando. A pandemia praticamente me fez limpar as gavetas. Eu estou aí com quase 8 trabalhos prontos para mandar para a revista, né? Tenho feito muitas lives, tenho ajudado muita universidade. Nós fizemos recentemente um evento totalmente online chamado Ciditon, que foi o primeiro hackathon sementeiro do mundo, e foi aqui no Brasil, onde apareceram empresas, né, que trouxeram soluções de jovens, né, trazendo propostas, e alguns deles conseguiu apoio, e muitos colegas que participaram do Ciditon foram contratados por muitas empresas, porque viram o valor dos profissionais. Sem dúvida. Então, isso é algo que a pandemia nos ensinou, né? Bacana. O que eu sinto, na verdade, que a pandemia roubou um pouco de nós, foi a presença física. Como eu sempre fui um homem de campo, sempre trabalhei com pesquisa, né, no campo, né, não só em laboratório, mas meus alunos e eu sempre trabalhando direto no campo. Então, a pandemia nos tirou essa oportunidade. Eu espero agora, a partir agora de novembro, nós na Embrapa voltamos à atividade normal. Então, para mim é muito importante, até porque eu ainda tenho experimentos para implantar, né? Então, a pandemia nos ensinou a trabalhar dessa forma, né? E eu acho que essa parte aí da comunicação virtual, ela vai ficar. Porque você vê a facilidade nós, com todos os probleminhas que a internet às vezes tem, nós estamos conversando, estamos trocando ideia. E muitas vezes a gente consegue, eu participo de muitas aulas nos cursos de pós-graduação, falando sobre diversos temas que eu aprendi durante, né, a minha carreira profissional, falando sobre secagem, falando sobre beneficiamento, armazenamento, sobre análise. Editamos, né, a Abrats editou agora recentemente um novo manual de vigor, né, vigor de sementes, conceitos e testes. Eu sou o principal editor desse livro e tenho o apoio de um grande companheiro de trabalho, que é o Dr. Zé de Barros França Neto, editor também, o professor Júlio Marcos da Exalc, o professor Robert Val, que é aposentado da Unesp. Então, nós 4, com mais de 17 profissionais, produzimos, hoje eu posso dizer para você, o manual mais atualizado de avaliação de vigor de semente que se tem no mundo. Nem a ISTA tem no padrão que está o nosso, porque nós tivemos a oportunidade, soltamos o livro agora, em agosto desse ano. Então, ele está atualizadíssimo. E um livro muito bem ilustrado, muito bem detalhado, é um manual de pôr na bancada de trabalho, né? Até deu um manual bem espesso. Doutor Francisco, eu ia pedir até numa próxima pergunta. Sim, aí, eu não ouvi. Porque eu ia até lhe fazer uma pergunta, numa próxima pergunta, chamada Fitness Intelectual, que seria a recomendação de um livro aí para os nossos amigos, os nossos colegas. Qual que é o nome dessa publicação que vocês acabaram de fazer?
Olha, Valdir, essa publicação chama-se Vigor de Sementes, Conceitos e Testes. Só para você ter uma ideia, conceitos e testes. Tá. Qual que é a editora? É a Abrates. É a Abrates mesmo, tá. Nós temos uma editora dentro da Abrates. Ok. Para você ter uma ideia, são 600 páginas. Fantástico, hein? Ó. Isso aqui é um manual de laboratório. O cara tem que pôr na mão, não é para carregar, né? Eu ia dizer, por isso que você citou a bancada, né? Só de teste tetrazol, nós temos testes para 9 espécies. Nós temos para soja, para milho, para trigo, para feijão, para amendoim, né, para algodão, para braquiária, né, para sementes de tomate, pimentão. Então, ele tem uma gama muito grande. E quando você tem um tetrazóleo para trigo, por exemplo, a mesma metodologia você pode usar para arroz, né? Você pode usar para cevada, você pode usar para centeio, que são sementes que têm a mesma conformação. Perfeito. De soja para feijão, tranquilo. Então, a contribuição é uma contribuição assim, valiosa que a Abrates faz, né? E somente a Abrates poderia estar fazendo isso, porque nós conseguimos reunir entre os nossos associados, que são professores, pesquisadores e colegas que se dispuseram a dedicar horas em fazer revisão e escrever, e são profissionais que trabalham com essas espécies, com esses testes, né? Então, a informação não é só de revisão de literatura, é gerada por alguém que usa e tem vivência no assunto. Então, ela tem uma qualidade, um peso muito grande, vamos dizer assim, científica e técnica muito grande. É uma obra única, né? Muito bom, muito única e autêntica, né? Não só pelo seu conteúdo denso, pelo seu valor empírico, porque isso tudo foi feito, né, ao vivo e em cores, e foi testemunhado, e foi comparado, e foi tirado as suas conclusões, né? Ou seja, realmente, e até num tema, professor, que nos últimos anos sempre trouxe, não polêmica, mas diferenças, né? Porque falar em vigor, mas não tem teste que é absoluto para garantir um vigor, não tem... vou fazer co-teste, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, hoje, as informações estão convergindo, né, para procedimentos mais claros, mais certos, né, sim, mais científicos, né, inclusive. E você tem uma referência muito boa de literatura, de trabalho de pesquisa, então aquela recomendação que está ali não é uma recomendação tirada ao acaso, é uma recomendação que vem de trabalhos de pesquisa, né? Perfeito. Então, ela é de alta confiabilidade, né? E execuível. Não é nada assim... não dá para fazer porque exige um aparelho. Não. Tudo que está aqui no Manual de Vigor dá para fazer em qualquer laboratório, desde que tenha um profissional que tenha interesse, estude e aprenda. Porque a grande virtude da semente é o ser humano. O ser humano é a melhor máquina que tem. Então, ele tem uma capacidade de aprendizagem e de julgamento para realizar os testes, né? E como eu te coloquei, né, trabalhar com semente é trabalhar com a vida. É trabalhar com a vida para preservar a espécie e trabalhar com a vida para produzir alimento para a sociedade, né? Então, quem trabalha com semente tem que ter, vamos dizer assim, esse elan, essa garra, né? Eu quero aprender, eu quero saber mais, quanto mais eu puder fazer, melhor vai ser, né? Porque, poxa vida, eu estou dando uma contribuição, assim, fenomenal para a alimentação mundial, colocar semente de alta qualidade, né? Ou pelo menos recursos para se produzir semente de alta qualidade, recursos para se avaliar a semente e dizer isso aqui não serve, isso aqui é grão, não, isso aqui tem alta qualidade, pode usar. Então a Abrates, ela cumpre muito bem esse papel. Podcast Academia do Agro. Sem dúvida. E eu estou aí, né, tocando 5 anos de mandato, né? É o 4º mandato meu, mas já com um período longo. E o ano que vem eu espero que novos colegas assumam, né? Não que eu não queira contribuir, vou lá para o bastidor, vou lá para o Conselho Fiscal, vou ajudar a editar a revista, que eu tenho experiência, mas eu quero entregar a Abrates na mão dos jovens, né? Porque um dia eu fui jovem e peguei a Abrates e trabalhei e acho que... Professor, eu vou falar uma coisa para o senhor que eu digo para todos os meus seguidores, eu sempre falo isso, né? Vocês que são jovens, aproveitem bem as nossas orientações, nossos conselhos. Não quer dizer que todos estejam certos, vocês têm o direito, vocês têm livre arbítrio para contestar, sem problema nenhum. Mas usa a experiência desse jovem aqui, que tem 15 anos de idade.
Eu tenho 15 anos de idade com 50 de experiência nas costas. Aproveita isso, que essas experiências vocês vão ter que fazer e colocar na costa de vocês, né? E a mesma coisa que o senhor está dizendo. Então, para nós aqui, somos, primeiramente, muito agradecidos por todo esse esforço, por essa representatividade, por uma entidade tão forte, deixando legados e deixando informações preciosas aí para esses que hoje estão aí ao campo, né? Então, realmente é um trabalho espetacular. Meus agradecimentos e parabéns a todos, a toda a equipe, né? Nós somos um elo dessa grande corrente. Professor, um conselho para os nossos colegas do agro. O que o senhor diria a eles hoje? Olha, acredite no agronegócio, porque é um dos melhores negócios do Brasil e é o agro que está segurando a economia brasileira. A gente sabe muito bem disso, que são as exportações de soja, de carne de frango, de carne de porco, de carne de boi, que tem trazido as divisas necessárias para o Brasil continuar progredindo, né? E continuar sendo essa nação pujante que nós temos. Então, acredite no agro, né? Vamos trabalhar com muita seriedade no agro, vamos evitar, com toda certeza, semente pirata, semente salva, vamos dar o devido crédito às empresas de melhoramento para que elas continuem entusiasmadas e fazendo novas variedades mais produtivas, mais competitivas e para manter que o Brasil esse ano, né, nessa safra, vai ser o maior produtor mundial de soja. Então, gente, é algo impensável há 20 anos atrás. É verdade. Isso aí, há 20 anos atrás, nós éramos lá um dos... Né, e hoje, esse ano, nessa safra, nós teremos o maior produtor de soja do mundo. Então, gente, é assim, algo maravilhoso que a agricultura está fazendo pelo Brasil, né? Então, o que eu dou, assim como sugestão, acredite no agro. Quem está no agro, faça o melhor, use as tecnologias e desejar sucesso a todos, né, Valdir? Porque a gente tem que ser, assim, otimista, né? E proativo, para que todo mundo vá para frente e colhe bons frutos. Obrigado, então, doutor Francisco. Foi uma satisfação, um orgulho muito grande tê-lo aqui com a gente. Gostaria de reforçar o convite que a Academia do Agro é uma arena aberta, onde eu gostaria de ter, já fica um pré-convite aí para uma próxima oportunidade. De repente nós falamos de um tema técnico, de repente de um tema um pouco mais fechado para a gente discutir, debater. Eu fiquei muito feliz com isso, tenho certeza que todos os nossos ouvintes o serão. Novamente, obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, parabéns por esse excelente trabalho e representatividade que o senhor está tendo.